Olá, eu sou a delegada Gorete Rios, trabalho aqui em Divinópolis desde o ano 2000 na Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher atende também a família como um todo, né, que é a mulher, o idoso, a criança, o adolescente, o deficiente, os LGBT e outras questões, outras pessoas vulneráveis também estão na nossa delegacia. Bom, como eu disse, né, estou aqui à frente dessa delegacia há uns 20 anos, né, e a gente tem essa vivência diária de crimes contra a criança e o adolescente. Na verdade, antes de falar de crime, é bom que a gente relembre sobre a violência. O que é a violência? Né? Eu já falei sobre isso. A violência é um ato, né, de desamor, é um ato que causa dor, praticado por um ser humano que causa dor em outro ser humano. E principalmente em criança, em adolescente, em mulher, em idoso, que são as pessoas ditas, né, de certa vulnerabilidade. Bom, as crianças e os adolescentes, elas podem ser vítimas de diversos crimes. Quase todos os crimes, né, do Código Penal, elas podem ser vítimas, inclusive, né, quando se trata de criança, adolescente, idoso, mulher, quase todos os crimes nós temos os agravantes, as circunstâncias agravantes, as circunstâncias qualificadoras dos crimes, justamente por ser, né, pessoas vulneráveis, no sentido assim, né, são os adolescentes, as crianças e os adolescentes são pessoas em desenvolvimento. E o idoso, né, que também é um tipo assim de pessoa que pode ter uma certa vulnerabilidade, né, já é o contrário, ele já viveu muito e ele tem, né, a sabedoria, tem a experiência, que nós todos devemos também respeitá-los. Bom, mas o assunto hoje é sobre a violência contra a criança e o adolescente. O promotor, né, Dr. Cazé, já deve ter falado muito sobre os crimes ligados à pedofilia, né, e a gente aqui, como eu trabalho com todos os tipos de crime, né, inclusive esses também, nós vamos fazer uma abordagem mais ampla, né. A violação de direitos humanos contra a criança e o adolescente é muito forte. Por quê? Porque a pessoa está ali totalmente, né, indefesa, né, sob a responsabilidade de pais e mães, né, dos pais, às vezes avós, tios, guardiões, na verdade, e tutores, às vezes, né, e pais adotivos ou não, ela está sempre sob a responsabilidade de alguém. E normalmente a criança e o adolescente são vítimas da própria família. Isso é que dói, né? Dói porque a mãe, o pai e outras pessoas inseridas no seio familiar é que praticam a maior parte da violência contra criança e adolescente, lamentavelmente. E é muito triste a gente falar de violência contra criança e adolescente, porque é em uma sociedade, né, onde as crianças e os adolescentes são agredidos, teoricamente, né, certamente, o idoso também vai ser agredido. É o ciclo da violência, né? É o pai, a mãe agredindo porque tem que educar, mas não é bem assim. Hoje tem várias teorias da educação positiva, da disciplina positiva, que não se bate nem em animal hoje, né? Os cães, eles são adestrados de forma positiva, com carinho, com recompensas, né? Então, hoje não se tolera mais a violência contra a criança e o adolescente, ainda que seja para castigar, né, e, entre aspas, né, o pai ou a mãe entendendo que está educando o filho. Não se educa com violência, não se educa ninguém com violência. A violência gera violência. A violência, ela tem que ser cortada, ela tem que ser podada. Então, o dia que a mãe e o pai pensar, nunca mais eu vou bater no meu filho, ele vai educar aquele filho para viver uma vida não violenta, para viver sem a violência, porque a violência gera violência e daqui a pouco esse filho vai se tornar um idoso, ele pode até, né, também virar um pai e uma mãe e acaba que vai praticar a violência. Violência gera violência.
No nosso país, lamentavelmente, aliás, em quase todos da América Latina, com exceção da Argentina, a família brasileira é considerada família violenta. Eu não tenho números, né? Porque um curso que eu fiz em São Paulo há muitos anos, a gente não guarda números, lógico. E também a pesquisa foi feita no ano 2000, por exemplo. Então, hoje é muito diferente, talvez seja pior, né? Essa pesquisa foi feita na América Latina inteira, né? Foi constatado que toda a América Latina, com exceção da Argentina, 80% das famílias são violentas e 20% não violentas. Agora, a Argentina é exatamente o contrário. 80% não violenta e 20% violenta. Infelizmente, né, nós temos essa cultura que possivelmente veio da Europa, né, através dos colonizadores, tanto os portugueses quanto os espanhóis, né, nas primeiras colonizações, e também na questão dos jesuítas, né, que trouxeram aquela ideia de pequeno que se torce, como é que é o pepino, como é que é o negócio, a vara, sei lá, umas teorias da igreja, talvez, né, da igreja católica, através dos jesuítas, que vieram com belíssimas, boas intenções, mas começaram a ensinar, né, a comunidade indígena a questão da violência, porque lá, não vou dizer que não tenha violência, mas a violência doméstica lá é quase inexistente. Não que hoje seja igual era quando o Brasil foi descoberto, porque hoje tem as influências da civilização, as influências da droga, a influência do álcool, a influência da própria civilização. Então, nós não podemos afirmar categoricamente que nas tribos indígenas não tenha violência doméstica contra criança e adolescente. E nem contra idoso, porque, como eu disse, é uma coisa louca. Então, se tem violência contra criança, certamente vai ter violência contra o idoso. Bom, voltando um pouco à nossa realidade, né, deixando para lá essa questão da colonização, não podemos deixar de lembrar também do período escravocrata, que era muita violência, praticavam violência contra os escravos, assim, né, totalmente, na época, lícita, né, era considerada lícita aquela violência. E é isso. Então, hoje a gente vê que até os animais estão mais preservados, né, do que anteriormente, do que no início da civilização. Bom, então voltando à realidade, nós temos aqui, eu fiz uma lista aqui dos principais, igual o Faustão, olha, às vezes esquecendo de passar para o computador, a letra, às vezes a gente nem entende a letra que a gente escreve. Então eu fiz aqui um levantamento muito rápido, muito superficial, dos principais crimes, né, contra criança e adolescente previstos no Código Penal, depois os previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você for imaginar bem, talvez a gente possa até caracterizar a violência como física, psicológica, patrimonial, sexual e moral também, como é a Lei Maria da Penha. Por quê que a gente pode? Porque, por exemplo, o primeiro crime do Código Penal que fala que a criança e o adolescente pode ser vítima e é dentro de casa, é a violência doméstica física, que é a lesão corporal doméstica prevista no artigo 129, parágrafo 9º. Não só a criança, mas a mulher, o idoso, a irmã, o irmão, o tio, o sobrinho, o pai, a avó, qualquer um do âmbito doméstico pode ser vítima desse crime. E especialmente criança e adolescente, que é o artigo 129, parágrafo 9º. Anteriormente, quando não havia entrado em vigor esse artigo, qualquer violência física contra criança poderia ser classificada lá no artigo 136, que é os maus tratos. Agora, hoje, como esse crime é mais grave e a gente trabalha com o direito lá na raiz, lá no início, né, da investigação, a gente já classifica de cara como a lesão corporal doméstica. Bom, os maus tratos, né, eles podem caracterizar na ação e na omissão. Por exemplo, expor a perigo, né, a saúde, a integridade física da criança e do adolescente, pessoa que está sob cuidado de alguém por lei, né, ou por ordem judicial, né, com a finalidade de castigar, né, também o excesso do castigo, que é punido, né, que é o castigo, falar com o menino para
ficar ali no tapetinho uma meia horazinha, uns 15 minutos, 20 minutos, isso é um castigo moderado, né? Os maus tratos é um castigo imoderado, né? E também a omissão de deixar, né, essa criança sem alimentação, sem medicação, isso tudo caracteriza maus tratos, né? Criança e adolescente. Temos o abandono de incapaz, é claro que antes até, artigo 133, evidentemente que a gente pode até caracterizar esse abandono de incapaz como uma violência psicológica. Imagina os meninos colocados para fora de casa, um menino, duas crianças, por exemplo, colocadas para fora de casa porque quebraram um prato, por exemplo, um exemplo, claro, né? E foram colocados para fora da casa, tomaram chuva, né? É claro que isso é caracterizado os maus tratos, né? Expor a perigo. Os pais expuseram a perigo essa criança, esse adolescente, para tomar vento, chuva, que aí ele pode vir a contrair uma doença, né, qualquer. Então, quer dizer, é preciso que o pai tenha, ou a mãe tenha consciência, né, de que aquela ação pode causar um perigo para a saúde e a integridade física do adolescente. Da criança também, claro. Nós estamos falando aqui sempre de criança e adolescente. Criança é até 12 anos, o Casé já deve ter explicado, e adolescente é de 12 aos 18 incompletos, né? Então, sempre que tudo que a gente está falando, crianças e adolescentes. Bom, o abandono de incapaz tem vários tipos de resultado. Por exemplo, pode ter até o resultado morte. Você, então, se eu bater muito na criança e ela morrer, né, de espancamento, eu pratico homicídio ou maus tratos com resultado morte, né? Então, são situações jurídicas que parecem muito uma com a outra, né? Mas que, no final das contas, é o que tem que ser provado, é a intenção do agente, aquela vontade deliberada, né? Ou aquele risco que ele assumiu, né, de praticar, de causar a morte, né? Porque talvez esse crime de maus tratos com resultado morte, o pai e a mãe não tinham a mínima intenção, mas ao mesmo tempo que não tinha a mínima intenção, também não tinha ideia de que aquilo ali poderia, né, causar esse resultado morte, né? Então, tem o resultado lesão corporal de natureza grave, tem o resultado morte, tudo isso está dentro dos maus tratos, mas é uma questão de investigar qual que seria aquela circunstância daquele crime. Porque se fosse assim, né, qualquer homicídio por espancamento poderia se classificar em maus tratos com resultado morte. É igual lesão corporal com resultado morte. Morte, né? Vai depender da vontade do agente, vai depender do dolo. Dolo é a vontade deliberada de causar algum tipo de resultado naquela ação sua, naquela ação. Bom, então, olha, na minha opinião, o abandono de incapaz, né, pode caracterizar, né, a violência psicológica, né? E tem o abandono de recém-nascido também, que é expor o recém-nascido para abandono. Tem também outro tipo de abandono, depois nós vamos falar que é o abandono material e o abandono intelectual, que está até em outro capítulo lá do Código Penal. Mas então, saindo desses crimes, né, contra a pessoa, vamos aí direto para o crime contra a dignidade sexual. O primeiro crime contra a dignidade sexual que pode ser praticado contra criança e adolescente até 14 anos é o estupro de vulnerável, do artigo 217-A. Esse estupro de vulnerável, a própria lei indica que teria que ser pessoa menor de 14 ou então com um problema mental que não possa discernir, não possa entender o caráter ilícito daquele delito, né, o caráter ilícito, o resultado daquele delito, nem sabe o que seria aquilo, né, uma violência sexual, que ele não tem ideia, que é uma pessoa que tenha problemas mentais, né, ou então por qualquer outra forma, né, não definida especificamente na lei, aquela criança, aquela pessoa, pode ser até maior de 14, pode ser até com 30, 40, 50 anos, mas também é caracterizado estupro de vulnerável se essa pessoa não tiver condições de resistir à ação do agressor sexual.
Por exemplo, Boa Noite Cinderela. Por exemplo, embriaguez total, né, por bebida alcoólica ou mesmo por droga, né? Então a pessoa não sabe, ou então quando ela está dormindo profundamente e acorda, né, já sendo vítima da violação sexual, do crime sexual. Isso aí é considerado estupro de vulnerável. Mas como a gente está falando só de criança e adolescente, então eu estou falando do estupro de vulnerável contra criança e adolescente menor de 14 anos. Né? Tem essas outras modalidades, mas o que a gente está falando é relativamente a criança e o adolescente menor de 14 anos, que dá o estupro de vulnerável, que na verdade é um dos crimes mais graves, assim, com exceção do homicídio, claro, né? Aqui no Código Penal atual, né? Então, pessoal, o que seria, então, essa prática desse estupro de vulnerável que leva tanta gente, né, a se movimentar, igual, por exemplo, nós temos um movimento aqui, Todos contra a Pedofilia, que é excelente, que nós da Polícia Civil estamos abraçados com a causa, né, do promotor aqui da infância nosso, doutor Cazé. Isso tudo são crimes, né, ligados, o estupro de vulnerável é o crime mais grave ligado aos crimes de pedofilia. Que a pedofilia em si, só se a pessoa não praticar um ato criminoso, né, a pessoa pode ser pedófilo e nunca imaginar, nunca passar pela cabeça dele de ter uma relação sexual ou mesmo de expor essa criança à internet, fotografar, que a gente pode falar sobre isso, nunca ficar assim como se fosse um casto. Um pedófilo casto, um pedófilo que fica trancado ali, que não vai lidar com criança, e isso não é crime, é lógico que não é, né? O que é crime são as ações do pedófilo. O que é a pedofilia? A pedofilia nada mais é do que uma parestesia sexual. Assim como nós temos também, né, na literatura, né, das doenças, né, ligadas ao sexo, nós temos a zoofilia. Zoofilia vem de zoológico, né, que é a pessoa que tem prazer sexual com animais, com relações com animais. Nós temos a necrofilia, que é a pessoa que tem o prazer com cadáver. Nós temos várias outras parestesias, que as mais comuns, né, que é a pedofilia, a zoofilia e a necrofilia. Mas nós temos riparofilia, coprofilia, urofilia e várias outras variações, né, do sadismo. São variantes do sadismo. Todo mundo sabe o que é sadismo, o que é masoquismo, né? Mas, na verdade, a pedofilia é uma das variações do sadismo. Mas os crimes ligados à pedofilia, eles são abraçados, né, pela legislação brasileira, né, essa situação, e um dos crimes, como eu disse, mais graves é esse do estupro de vulnerável. Aqui em Divinópolis, né, nós temos sorte, né, da gente ter o protocolo da violência sexual aqui desde o ano de 2018, que eu já falei sobre isso aqui, foi uma luta muito grande, né, da Polícia Civil, da promotoria, da prefeitura, dos médicos legistas, que todos nos acompanharam naquelas conversações, né, para poder a gente implantar esse protocolo, que foi uma das cidades primeiras, talvez seja a primeira cidade do interior de Minas que conseguiu implantar esse protocolo, que já é uma legislação federal, né, que já estava em vigor, mas nós conseguimos isso aqui. Então, quando uma criança é violentada sexualmente, ela pode, claro que os pais podem ir na delegacia, né, ou o conselho tutelar, ou o promotor requisitar um inquérito. Qualquer notícia que a gente tiver vinda de qualquer meio, né, a notícia, nós encaminhamos a criança ou adolescente, né, para aí também entra a mulher vítima, o homem vítima de violência sexual, qualquer pessoa vítima de violência sexual, vai direto para a sala vermelha do Hospital São João de Deus, e lá ela vai ter um atendimento humanizado, através de psicólogos. Depois, se for criança, vai para o pediatra. Se for adulto, vai para o ginecologista.
o médico legista é acionado para fazer o exame no hospital, né? Ali são colhidas o material genético todo, né? As secreções biológicas, vamos assim dizer, para resultados, para buscarmos exames, né, de DNA, exame de presença de esperma, exame de DST, né? Outro dia mesmo eu tive um caso de uma criança, de um menino que tem DST. E ele já foi violentado por uma pessoa e foi na delegacia como segunda vítima de um outro suposto abuso sexual. Quando eu vi lá DST, né, que esses exames, quando não tem uma conjunção carnal ou então uma relação anal, né, recente, é muito difícil dar um resultado conclusivo. Sai mais inconclusivo, mas quando a gente vê um DST, a gente assusta, né? Mas depois nós ficamos sabendo que essa DST ele pegou da primeira, talvez tenha pegado do primeiro abuso, só que nós somos obrigados a fazer o exame nesse, né, atual, para saber que se foi ele, né, é ele, não tem outro jeito, né? Então são situações assim que lá no hospital, antes de ter o protocolo, dificilmente a gente conseguia pegar esse tipo de doença, né? Porque às vezes o médico fazia o exame de corpo de delito lá, o legista, e indicava, ó, essa criança está parecendo que está com DST, está parecendo que tem umas protuberâncias aqui na genitália, que pode ser DST. Vou encaminhar a criança, claro que o médico fazia isso, mas e se a mãe não levasse, né? A criança, coitada dessa criança que está aí com DST e a mãe, que o médico não pode ficar vigiando a mãe para levar. Agora, já estando ali no hospital, é tudo direcionado. Então, dentro do hospital é muito melhor. Se for uma menina, por exemplo, de 12 anos, estiver grávida, se tiver grávida, resultante de estupro, né? Tá tudo ali, está totalmente já em investigação e já está bem caracterizado o estupro. Ela está grávida, que é um agravo resultante da violência sexual. Esse aborto, que pode ser legal, não precisa de autorização judicial, porque se fosse assim não era legal, era judicial, né? Se é legal, está previsto em lei, e quem vai fazer esse aborto é o médico, não é o juiz, né? O juiz pode autorizar? Pode. Pode não autorizar? Pode. Mas se tiver o protocolo cumprido, o juiz não precisa nem tomar conhecimento a priori, né? Não precisa. É só o médico seguir o protocolo ali e fazer o aborto. Aqui no Brasil mesmo teve um caso aí que teve que ir para Recife, né? Não sei se foi esqueci agora o estado, só sei que deu aquela confusão, porque tem gente que é contra o aborto, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui, lógico, e que fizeram até manifestações aí e tal, mas a menina, salvo engano, não sei se tinha entre 10 e 12 anos, salvo engano, né? Entre 10 e 12, ela fez o aborto lá com todas as recomendações médicas e legais, né? Porque está previsto em lei, aborto legal. Agora, para uma mulher, né, fazer um aborto legal, uma mulher acima dos 18 anos, por exemplo, né, tem que estar muito bem caracterizado o estupro, que é muito complicado, né? É muitíssimo complicado. Aí sim, talvez entre a autorização judicial, talvez tenha exames que possam fazer no feto, a gente não sabe, que a ciência está mudando, parece que tem um DNA que pode se fazer através, né, da mãe ainda com a criança no feto, não sei, que isso aí realmente não é a minha área, então a gente não sabe. Então esse protocolo, gente, é a melhor coisa que Divinópolis pôde conseguir com relação à violência sexual nesses últimos 2 anos. 2 não, para 3, que vai fazer 3 anos agora, salvo engano, foi em maio ou foi em abril, acho que foi em maio mesmo, de 2018, a instalação, a entrada em vigor desse protocolo lá no Hospital São João de Deus, que é o hospital de referência, né, porque ele é do SUS. Antigamente, aqui em Divinópolis, não tinha nada. Quando eu comecei, nem pílula do dia seguinte existia aqui. Então, agora tem um coquetel antirretroviral. Não sei quantos medicamentos, que as coisas vão mudando, né? Não sei quantos medicamentos, como eu disse, não é minha área. Então, hoje tem o coquetel antirretroviral, inclusive para hepatite B, para AIDS, para outras doenças aí sexualmente transmissíveis, né?
Pois é, mas assim, eu anotei tantos crimes aqui, mas eu não vou falar sobre eles não, porque é muita coisa. Agora, importante a gente falar também, na minha opinião, são esses crimes, né, da corrupção de menores, induzir crianças, da corrupção de menores do Código Penal, porque tem uma corrupção de menores do ECA, do Estatuto, né. A gente pode falar também dessa questão aí de divulgação de cena de estupro, de vulnerável, também já é um crime contra a criança praticado por adulto, né. E um crime que eu trabalho com ele, que é contra criança, contra menores, de modo geral, que é o abandono material. O abandono material, gente, é o crime que o pai ou a mãe, mas é o pai, né, que pratica de deixar de pagar uma pensão alimentícia. Às vezes as pessoas pensam, deixar de pagar a pensão alimentícia, eu vou para a cadeia, e aí eu fico enrolando. O juiz me libera daqui a não sei quanto tempo, depois ela entra com outra ação e vai pagar, e vai demorar e tal, vamos ver, aí o menino vai crescer, né? Aí acaba a pensão. Só que isso é crime, né? Não é só a prisão civil, não, porque tem a prisão civil e a criminal. Do crime de abandono de material, que eu trabalho com ele, né? Normalmente ele é requisitado pelo juiz da família, né? Na minha opinião, é uma violência patrimonial contra a criança, é uma violência psicológica contra a criança, porque ela precisa do sustento, né? Ela precisa do sustento. E se o pai pensa assim, a mãe desses meninos, né, me traiu, eu não tenho que pagar pensão para ela? É claro que tem. Não foi o filho que traiu, mesmo que fosse, ele tem a obrigação legal de manter o filho pelo menos até 18 anos. Né? Então, isso para mim é uma violência psicológica contra a criança e contra o adolescente também. Né? O abandono intelectual, hoje em dia, eu acho que quase ninguém deve praticar isso mais, não, que é deixar de colocar a criança na escola. Né? Eu acho difícil. Tem também a permissão, isso também é outra coisa, uns crimezinhos bem pequenininho, permitir menor de 18 anos frequentar a casa de jogo, espetáculo que pode prejudicar a formação dele, mendigar, isso aí a gente vê toda hora aí, criança na rua aí, esses crimes são tão pequenos que hoje a polícia não tem nem assim, tem tanta coisa, né, para olhar e tal, e aí eu acho que essa questão da criança mendigar é muito raro a gente receber isso lá na delegacia. Bom, os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu anotei aqui um monte, uns 16, mais ou menos, os principais, né? Mas os principais, na minha opinião, que pai e mãe pode praticar, é o vexame ou constrangimento, que é expor a criança a vexame ou constrangimento na rua. Por exemplo, começar a bater na criança na rua, falar assim, esse aí é sem vergonha, esse aí precisa apanhar, e começa a dar palmada na criança na rua, trazendo um vexame ou um constrangimento para essa criança. Isso aí pode ser praticado por pai e mãe. Né? Para mim também é violência psicológica, e se tiver espancamento, física e psicológica, sem prejuízo da lesão corporal que pode vir a praticar nessa criança, né? Às vezes há 2, 3 crimes numa ação só, né? A produção de filmagens, né? A situação de trocar também informações, assim, por exemplo, uma pessoa recebe um vídeo de uma violência sexual contra uma criança, que eu já vi vários, né? Aí, só de você disponibilizar isso para outra pessoa, você já está praticando o delito, né? Que é aqui do artigo 241b, que é adquirir, armazenar, que adquirir eu posso adquirir comprando, eu posso adquirir recebendo de graça, né? Então, se eu recebo um vídeo de uma cena pornográfica ou de uma violência sexual contra uma criança e armazeno ou não comunico com a autoridade, e se passar para outra pessoa, ainda que seja da família, porque não sabe se a família vai passar para outro, isso eu já pratico esse delito, né? Que são crimes ligados à pedofilia também, né? Venda de arma, venda de bebida alcoólica, servir bebida alcoólica, servir outros, venda de fogos de estampido, e vários outros, né? Aliciamento de criança,
para poder, com o fim de praticar ato libidinoso, aliciar, assediar, né? São vários crimes aqui previstos no Estatuto. Tem a exploração sexual, fora do Código Penal, porque vai me perguntar assim, uai, mas a senhora falou de estupro de vulnerável, agora como é que está falando da exploração sexual? Tem diferença? Tem. O estupro de vulnerável, a criança pode ser uma ou duas ou mais crianças definidas ali, né, que estão sofrendo o abuso sexual. Mas a exploração sexual é transformar aquela criança ou adolescente em escravo sexual. É bem diferente, né? Escravizar sexualmente uma criança ou uma adolescente. Por exemplo, essas casas de prostituição, né? Não precisa de ir lá no capítulo do crime lá da casa de prostituição, do rufianismo, não precisa de ir. Está aqui, ó, 244A no ECA, quando for criança e adolescente, exploração sexual, uma prostituta nada mais é do que uma escrava sexual, né? Uma prostituta de 14 anos, completos, que se for menos de 14, estupro vulnerável. Se for acima de 14, mesmo ela querendo, né? Se ela estiver funcionando ali como uma escrava sexual, é exploração sexual prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Antigamente tinha uma corrupção de menores lá do Código Penal, hoje ela está no Estatuto, né, que é corromper a criança ou adolescente, né, e com ela praticar delitos, qualquer tipo de delito, furto, roubo, qualquer um, está aqui no artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que mais dói em todos esses crimes que eu falei, todos os outros que tem as qualificadoras, tem as agravantes, né, por ser criança, adolescente, mulher ou idoso, né, o mais grave de tudo, na minha opinião, é a violência doméstica praticada por pai e mãe, tutor, curador, né, guardião, tio, avô, né, é aquela violência doméstica, porque aquilo ali é uma situação cultural que pode transformar, pode deixar uma sociedade, né, violenta, continuar, dar continuidade nessa violência. E todo mundo fala assim, a violência tem que tirar sangue em alguém. Nada disso. Violência, como eu disse desde o início, violação de direitos humanos, ação ou omissão que causa dor no outro ser humano. Que essa dor pode ser moral, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser sexual. E eu falei na patrimonial aqui, que é a questão de deixar de pagar pensão. Como agir? Qualquer pessoa pode denunciar? Lógico que pode. Pode denunciar aonde? Na delegacia da família, que é a que eu trabalho, né, que eu respondo, que eu estou delegada da família, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, né? Lá é a primeira porta, a porta mais aberta, né? Fim de semana não abre, mas a delegacia está de plantão, eles recebem e passam para mim no dia seguinte, né? Na primeiro dia útil subsequente, né? Lá é a porta mais aberta. Pode denunciar no promotor? Pode. Ele vai receber a notificação, a notícia lá, e vai mandar essa notícia para mim, requisitando inquérito policial. Eu vou abrir o inquérito policial, quer dizer, eu já poderia abrir se a notícia chegasse para mim primeiro, né? Pode denunciar no Conselho Tutelar? Lógico que pode. O Conselho Tutelar, o que vai fazer? Vai comunicar com o promotor, que por sua vez vai comunicar comigo, e que por minha vez eu vou instaurar um inquérito. Pode ligar para o Disque 100? O que é Disque 100? Disque Direitos Humanos. Quem não quer aparecer na denúncia, né, vamos assim dizer, pode discar 100. 100. 100 é Disque Direitos Humanos. Chega na minha mão? Chega. Eu vou abrir procedimento criminal? Vou. A pessoa pode ser punida? Pode. Está tudo bem, mas a porta principal, o portão, vamos assim dizer, né, que está aberto 24 horas, é o da delegacia, né, de polícia civil. Se não tiver a delegacia da família, tem a delegacia de plantão. Esse é o principal. Polícia Militar pode, lógico, chamar a PM, né, para poder fazer um flagrante de uma mãe que está espancando uma criança pelada no meio da rua, artigo 232 do ECA, mais os outros crimes que estão ali, né, conexos, que estão ali na mesma ação.
que a mãe está praticando, ou a mãe, ou o pai, ou a madrasta, ou a empregada, ou a babá, e qualquer pessoa que está ali, ou o professor pode praticar esse tipo de delito? Pode, não deve, mas é um dos sujeitos ativos, né, do delito, às vezes, expor a criança a vexame ou a constrangimento perante uma sala de aula todinha, né? Isso é o crime, o quê? O crime previsto no estatuto, né? Então, na verdade, como eu ia dizendo, né, qualquer crime, né, qualquer crime que a pessoa cometa, ela vai responder por alguma coisa. Ela pode responder com a pena de prisão, pode responder por uma pena de prisão substituída, né, da pena privativa de liberdade substituída em outro tipo de pena, mas pode ser uma condenação. E falou que tendo condenação ou leve, ou média, ou grave, é uma condenação. Então, todos esses crimes que eu falei, tem alguns leves, né, que não deixa de ser crime, e tem alguns médios, de médio potencial ofensivo, e tem o de grande potencial ofensivo, que o principal deles, como eu disse desde o início, é o estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar até 15 anos. Isso sem falar nas agravantes, né, ou nas qualificadoras de determinado crime, que pode gerar, né, uma consequência maior, né, uma consequência maior daquela ação. Então, tudo isso é problema, tudo isso que eu falei é crime e tem penalidade, que pode ser variada, né, de acordo com o crime. Estou aqui, então, gente, terminando, né, a minha fala, que foi até pequena, pouco tempo, né, que eu falei, mas estou lá na delegacia, né, não agora, estou em fase de imunização ainda do coronavírus, mas estou sempre à disposição, a minha equipe também está lá, né, e eu fico muito satisfeita, né, de poder ter essa oportunidade de estar aqui nessa parceria, né, que a Câmara Municipal fez com a Prefeitura e a TV Câmara, né, e muito, muito bom, porque é uma oportunidade que a gente tem de falar alguma coisa, dizer alguma coisa para as pessoas começarem a pensar em viver uma vida sem violência. Isso é que é importante, que a gente dá aquele corte na violência para poder cessar isso aí e os adultos não se tornarem violentos também, né? Porque a criança violentada, não vou dizer que ela vai efetivamente ser um adulto violento, mas pode ser que seja, né? Então, é o recado que eu dou. Vamos agir sem violência. Vamos criar os nossos filhos sem as palmadas, como se diz, as famosas palmadas que sempre doem, dói no físico, dói na alma, dói no espírito e pode levar um adulto a ser, né, problemático por causa disso, a gente não sabe. Então tem muita gente aí, muita psicopedagoga, muita psicóloga, né, que pode dar orientações, como criar um filho, muita literatura, muitos livros, né, que a mãe e o pai podem ler, assim que estão pensando em formar uma família. É importante ler, né, essa literatura que nós temos aí, né, à vontade, né, para poder criar os nossos filhos sem violência. Obrigada a todos.